Boa tarde. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu vou falar hoje sobre vendas na prática, principalmente para o segmento de agências. Então, eu tenho dois objetivos principais aqui. Primeiro, ajudar as agências a venderem mais e também conseguir tocar as agências na linha de frente, principalmente aquelas que trabalham com empresas de tecnologia, para que elas consigam impactar nas vendas dos próprios clientes. Então, o objetivo de toda agência, acredito, gerar oportunidades, trazer visibilidade para o cliente, e bem ou mal a gente vai esbarrar ali no tema de vendas. Muito legal aqui estar na trilha de agências esse ano, já passei pela trilha de tecnologia, pela trilha de vendas, e encontrar ali tantos rostos conhecidos de alunos, de empresas que eu já acompanhei, vejo aqui Juliano, Lari, Bruno, Célio, né? Então o pessoal aqui que acompanha, realmente prazer, espero ali conseguir trazer boas ideias para os negócios de vocês. Já é meu sexto RD Summit, participei ali 2 como funcionário na organização, 1 como mediador de painel e 2 como speaker, e o meu terceiro agora. É um projeto para mim muito especial, basicamente é o melhor dia do meu ano, porque eu junto 2 das minhas maiores paixões, que é vendas, quem me conhece aqui sabe que eu sou um vendedor nato, que adoro estar ali na linha de frente, em contato com o cliente, e o segundo que é educação. Então, a mudança de trabalho da Resultados Digitais, que é a minha antiga empresa, para o VC agora, né, trabalho agora com Venture Capital, me permitiu conseguir aplicar as estratégias comerciais no viés de educação. E quando a gente fala isso, não faz sentido a gente transmitir um conteúdo de vendas e simplesmente o público gostar. Ele tem que conseguir pegar aquele conteúdo, aplicar no contexto dele, ver o que funciona, o que não funciona, e aí impactar nas metas. Então, o conteúdo de vendas, ele não tem sucesso quando você tem um NPS alto, quando vocês vão lá e gostam da palestra, mas sim quando vocês conseguem aplicar, enxergar o que vale ou não a pena para o negócio de vocês, e na sequência consegue vender mais, impactar a meta de alguma forma. Então, pessoal, acredito que o diferencial em ser consultor e, ao mesmo tempo, vendedor é justamente isso. A gente trabalha e acompanha operações de vendas diariamente e é impossível qualquer tipo de consultor chegar para vocês e falar, poxa, vende dessa forma, seu processo comercial tem que ser dessa forma, e fazer uma orientação muito diretiva. Porque os modelos de negócio eles são dinâmicos, eles dependem do mercado, do perfil do cliente, e ninguém melhor que a linha de frente para entender como que é ali no dia a dia. Por isso que a proposta aqui é trazer o framework para que vocês consigam aplicar e ver, poxa, esse ponto faz sentido, esse ponto não faz. Então, todas as dicas que eu passar aqui, elas precisam ser aplicadas e analisadas nesse contexto para que você consiga impactar suas metas. Como eu falei, atualmente eu trabalho na ABC Ventures, essas são as empresas do nosso portfólio, todas elas têm uma interação com a agência, então eu venho acompanhando as agências da RD já ao longo deste ano ali nos treinamentos de vendas, conheço grande parte das que estão aqui, mas também tenho a perspectiva aqui do lado do consumidor, do cliente da agência, então muitas vezes eu também sou o ponto de interação ali com diversas agências de inbound, focado em conteúdo, focado em performance. E aí vou trazer aqui um pouquinho para vocês, dessa perspectiva, alguns insights e alguns hacks que vão ser aplicados ali. Espero que vocês tenham vontade de aplicar eles logo na segunda-feira. Eu procurei desenvolver esse conteúdo de uma forma um pouquinho diferente. Então, essa não é uma simples palestra, ela está em formato de material didático. Então, como que isso funciona? À medida dos slides, vocês vão ver que eles não estão completamente preenchidos, e a ideia é que vocês peguem ele e na segunda-feira consigam aplicar cada um no seu modelo de negócio, ele não é exclusivo para agências, então vocês podem aplicar tanto para o prestador de marketing digital, para vocês no caso, como para os clientes também, evoluírem ali a maturidade comercial. Então vamos lá, pessoal, vamos botar hoje a mão na massa, quem tiver caderno, quem tiver ali algum espaço para anotar, já consegue desenvolver aí os conteúdos na prática já simultaneamente. Pessoal, quando a gente fala de vendas, e quem me acompanha também sabe que em todos os conteúdos eu trago esse framework. Porque isso daqui é o processo psicológico por trás da tomada de decisão.
Então, independente da sua agência, se ela tem um marketing, se ela gera um lead inbound, se ela vai fazer uma prospecção outbound, ela vai pegar um cliente potencialmente satisfeito, neutro, e através da geração de valor, da identificação do contexto, vai conduzir aquela oportunidade para um estado de preocupação, um estado crítico e o que a gente chama de crise. Crise, pessoal, vocês vão ver que eu vou usar vários termos aqui, que são emocionais, que são relacionados a sensações, emoções, mas a gente sempre vai abordar isso numa perspectiva B2B, numa perspectiva de empresa. Então, a crise numa empresa é, se eu continuar da mesma forma, eu estou perdendo dinheiro. É mais barato eu fechar um projeto do que continuar sem fazer nada. Então, é aquele momento que ela tem a percepção que ela precisa fazer algo diferente. No modelo tradicional, a gente tem ali, no modelo tradicional inbound, o marketing gerando oportunidades, a pessoa tem um pouco de consciência ali de um problema. Em times que a gente tem prospecção separado com SDRs e pré-vendedores, eles fazem a conexão e vão envolver a gente para uma venda consultiva, e o processo de vendas, que é responsável ali por entender o cliente e associar o que foi visto ali, o que foi enxergado naquele diagnóstico, com a nossa solução, com o que a gente vende. Então, pessoal, muitas empresas elas já pecam aqui. Independente da sua estrutura, Felipe, eu não tenho marketing, eu faço prospecção ativa. Felipe, o meu vendedor faz a prospecção e conduz o cliente até o final. Não interessa, o que a gente quer ver é como a sua empresa consegue trazer esse processo de despertar a necessidade de mudança, de tomada de decisão, num funil de vendas. Consegue transformar isso daqui, que é qualitativo, que é psicológico, numa ciência exata. E apenas com essa mescla entre qualitativo e quantitativo na medida, a gente vai conseguir extrair o melhor da vendas arte, de você envolver o cliente, gerar valor, encantar ele, trazer ele motivado para um processo complexo e, ao mesmo tempo, entender na sua carteira de clientes qual que é a composição que é necessário ter para que você tenha uma empresa lucrativa. Pessoal, muito das empresas esquecem também que o processo de vendas ele segue a lógica de uma balança. Então, considerando ali um FII de 120 mil ano, que daria ali 10 mil mês, que é um FII comum para agências médias, não é nada que a gente não costuma ver muito. Quando a gente atrela isso simplesmente a serviço, e é o que eu vejo na maioria das propostas, na maioria da interação com as agências, isso fica caro demais. E o convite aqui é justamente para entender o serviço dessa forma. Então, o serviço, pessoal, isso daqui, se vocês olharem, é um framework. E eu gostaria que vocês pintassem o que vocês têm segurança no negócio de vocês para dialogar e para trabalhar na construção de valor com o seu cliente. Então, o serviço, poxa, presto serviço de inbound marketing, presto serviço ali de SEO, produção de conteúdo, isso é o básico, isso é commodity. Quando a gente falava de marketing digital um tempo atrás, isso era uma inovação. Você fazer inbound era um processo disruptivo, e hoje a gente tem um evento aqui com 12 mil pessoas que estão trabalhando ativamente com isso. Posso afirmar que quando a gente começou lá na RD, a gente nunca imaginava que tomaria essa proporção. Então, o que você entrega além do serviço? Qual que é a clareza dos benefícios do seu serviço? E quando a gente fala de benefício, serviço, benefício é lógico. As agências, empresas ruins, elas se comunicam em serviço, as menos ruins, elas falam do benefício. Mas enquanto você fica só nessas duas aqui de baixo, você ainda está ali no que a gente pode chamar, no bom português, no medíocre. É claro, ele vai colocar a sua proposta em paralelo com outra e vai determinar ali qual que tem o melhor custo-benefício. Quando você não trabalhou muito o seu valor, quando não ficou muito claro ali para o seu cliente o que você vai entregar, você vai competir nessa lógica, custo-benefício, quanto que custa, o que você entrega. E a gente está bem no comecinho aqui da balança ainda. As agências e as empresas de tecnologia também, que conseguem subir mais um degrau, impacto em recursos, elas conseguem chegar numa camada mais funda. Aqui ela começa a falar e dar uma perspectiva para o cliente. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Você vai otimizar tempo, tempo é um recurso valioso. Você vai gerar oportunidades, e considerando o seu ticket médio, você tem grandes chances
de ter um retorno nesse projeto em tanto tempo. A gente sabe que muitas vezes ele não é certeiro, a gente não consegue ser pragmático, mas as empresas que conseguem trazer essa noção de impacto de recursos e, sobretudo, mostrar um plano, uma proposta de trabalho que tem uma lógica de retorno sobre investimento, elas começam a deixar os outros prestadores de serviço certamente para trás. Pessoal, a gente ainda consegue ali depois pensar em mais 2 tópicos que são extremamente relevantes. Quando a gente vai falar, e o que mais se fala de CS, né, de Customer Success atualmente, e que é um consenso, é que a primeira forma de CS para prestador de serviços e para empresas de tecnologia que têm produtos complexos é você conseguir empoderar a linha de frente. E isso é o que a RD faz com as agências parceiras. Elas são representantes, elas são a capilaridade da empresa. Como agência, como que vocês empoderam a linha de frente, o ponto de contato, o analista de marketing do outro lado? Quando o seu cliente, você tem um cliente de software, como que o seu cliente de software ajuda o champion, que a gente chama, que é aquele cara que usa ali todos os dias? Então, começou a ficar óbvio que investir em custo de aquisição é importante, mas ajudar o seu cliente, quem trabalha ali na linha de frente, se desenvolver, é algo que reverbera, é algo que bate ali no mercado de uma forma diferente e é a primeira forma de sucesso. Então, é muito comum as agências ali ter certo ruído na interação com os times de marketing. Às vezes tem um analista ali que não compra a ideia da agência, tem um gestor que se sente ameaçado, e quando você começa uma relação dessa forma, ela já começa com potencial de dar algum tipo de problema, de você não estabelecer uma relação duradoura. Então aqui, pessoal, a gente orienta a agência a ter um plano claro de empoderamento dessa linha de frente, de transformar para aquele funcionário ter aquela percepção, poxa, a minha empresa era dessa forma, depois que eu me relacionei com essa agência, o meu time se desenvolveu. Então, pessoal, com perdão da expressão, não é você pegar a sua agência e plugar num time de marketing meia-boca e ajudar ali a pegar aquele processo meia-boca e desenvolver algo que tem uma matéria-prima ruim, mas é você causar a impressão de antes e depois. Antes de ter esse fornecedor, eu era de uma forma, e depois eu me transformei em outro tipo de time. O pessoal aqui é mais moderno, o pessoal aqui está mais antenado, o pessoal aqui quer se desenvolver, tem sede de conhecimento, porque a gente sabe que empresas que têm sede de conhecimento faturam mais. E não é muito difícil fazer essa correlação. Então, pessoal, a primeira dica desse slide aqui como framework é para vocês pintarem realmente o que vocês têm segurança na proposta de valor de vocês e cada um desses tópicos sair ali com algumas setas para você falar de ações pragmáticas que impactam em cada um desses quadros. Porque quando você soma, quando você tem essa visão de um todo, aqueles mesmos 120 mil reais ano, 10 mil reais por mês, eles começam a ficar baratos. Proposta com proposta, a proposta que está focada em serviço e benefício vira commodity. Ele já olha ali, se você precisa escalar, se precisa aprovar, o pessoal fala, não, mas aquilo ali é diferente. O processo comercial é diferente, a interação com o cliente é diferente, a proposta ela vem também de uma forma diferenciada. Então, pessoal, não deixem de pintar ali, não, para realmente ter ali um primeiro diagnóstico de como que está a maturidade comercial e a forma que vocês comunicam os serviços ali para a empresa de vocês. Pessoal, ao longo de diversas consultorias de acompanhamento das empresas do nosso portfólio, outras empresas de serviço, e até aqui mesmo no RD, a gente sempre fica com dúvida, aonde que você começa uma estratégia de go-to-market, uma estratégia que você vai ali provocar um crescimento e gerar receita. Por onde que a gente começa? E é inquestionável que a gente começa por aqui, ICP, perfil ideal do cliente. E aqui, pessoal, no caso de agência, a gente trouxe aqui esse framework em 3. Esse eixo de maturidade é o primeiro eixo que a gente tem que reeducar o mercado. Esse eixo de maturidade não são relacionados ao poder aquisitivo e ao poder ali da empresa de pagar pelo seu serviço. Mais uma vez, lembrando que isso daqui serve para qualquer modelo de negócios. O eixo de maturidade a gente traz ali para considerar o que é uma empresa madura no nosso mercado. Então, uma empresa madura,
para uma agência, poderia ser uma empresa já com tráfego. Então, a gente pode pegar muito bem uma empresa que tem ali muitos recursos, mas ela não tem tráfego nenhum. Como que o meu serviço de inbound marketing vai ter um processo com ROI sem uma empresa com tráfego? Vai ter que pensar, é diferente com uma empresa que já tem ali 10, 50, 100 mil visitantes. Então, qual que é a ideia desse exercício? É você separar o mínimo da característica do cliente que você vai atender e qual, a partir de agora, não faz sentido você atender mais. Gente, também não é segredo que você tirar o cliente bad fit ajuda a impactar métricas como lifetime value e até a expansão do contrato ali dentro. Então, qual que é a característica mínima da maturidade que a pessoa tem que ter? Qual que é o fit médio? Qual que é o fit máximo ali, que é a empresa totalmente madura e que a gente consegue realmente ali plugar os nossos serviços e trazer uma visão de retorno, porque a empresa que está madura, a gente consegue ali fazer conta e consegue acionar uma série de gatilhos. Então, pessoal, essa escala de CP mostra que o quão mais maduro for o negócio, mais a gente vai falar de performance. E o prestador de serviço, né, e a venda consultiva tem que ser ligado a um número, ligado a uma perspectiva de ROI, ligado ali a um plano que tem uma linha clara de investimento e pelo menos uma perspectiva de retorno. Quando a gente fala dos clientes menos maduros, e quem é de agência aí vai perceber, o nosso trabalho se assemelha muito mais a um de um professor, tendo que explicar ali que a falta de tráfego dele não vai ser resolvida simplesmente com mídia paga, que isso pode ser um investimento que é pouco inteligente, que se ele quer aparecer no Google, ele vai ter que construir landing pages, porque a compra não vai acontecer no primeiro processo. Então, pessoal, a escala aqui não é para você determinar apenas qual tipo de cliente você vai ou não vai atender, mas compreender se a sua agência, se a sua empresa de tecnologia precisa de um perfil consultivo mais relacionado à educação, onde vai explicar, onde vai entender a relação causa e efeito, ou para um lado mais de performance, onde a gente vai trabalhar ali com retorno, com planos de geração de oportunidades, muitas vezes até com FII de performance. Entendendo esses quadrantes aqui, a gente vai começar a desenhar estratégias de como ter um comercial ativo, por exemplo. Então, aqui você tem uma clareza e sabe mais ou menos quem que é o seu perfil e consegue prospectar ele de forma mais ativa. E também o primeiro passo para você ter um escopo de entrega de valor que esteja adequado ali ao ICP que você atende. Então, se você tem uma agência no interior, uma agência na capital, uma agência que cobra um ticket mensal de 10 mil e outra que cobra de 30, 40 mil, esse ICP aqui ele vai variar. Por isso é impossível qualquer vendedor chegar e falar, vende assim e vende assado. Se a sua aqui está concentrado nesse público aqui, a sua estratégia comercial vai ser uma. Se tiver lá no final, a estratégia comercial vai ser outra. Então, como que funciona esse exercício, pessoal? Qual que é a maturidade mínima para o cliente, para ele entrar e ser considerado uma oportunidade? Vocês atendem clientes sem site? Então o cliente tem que ter no mínimo um site. Poxa, esse site tem que estar em WordPress, ele tem que estar numa plataforma específica. Né? Então, para cada um dos serviços, muitas vezes a gente vai ter essa matriz aqui, e é daqui que parte qualquer tipo de estratégia de crescimento. Pessoal, funil de vendas. Isso daqui eu já passei 3 summits já, não vamos passar, mas obrigatoriamente a gente tem que trazer esse framework, porque a maioria das empresas usa o CRM e desenha o funil errado. Então aqui o que a gente vai deixar claro? Que o funil padrão, ele tem essas etapas, geralmente uma de prospecção, avaliação, né, que é o diagnóstico, muitas vezes, onde você entende o cliente, demonstração, que é quando você demonstra o seu serviço e o que você vende relacionando com o que você identificou, negociação, questões contratuais, fechamento, o processo que o dinheiro entra e a gente fatura, aquele processo formal, ele tem que ser formal e o fechamento ele tem que estar claro, não pode ter volta. O que a maioria das empresas erram? Elas não têm essas etapas bem definidas e o que é preciso fazer em cada uma dessas etapas. Mas o que mais me preocupa são os gatilhos. Os gatilhos, pessoal, são aqueles tracks ou os checkpoints que você tem que dar para você poder passar uma oportunidade da outra. Então, em que momento que eu identifico os problemas do cliente,
qual que é o momento exato que eu viro a chave e da identificação eu viro para falar do meu problema, do meu produto? A gente sabe que as melhores empresas, as que vendem mais, elas falam do produto um pouquinho mais para o final. Mas qual que é esse momento exato? Se eu, como vendedor, faço de uma forma e ele, como vendedor, faz de uma forma diferente, vocês não concordam comigo que quando eu somar os dois, se a gente não tem um parâmetro de processo, aquela média não serve para nada? Então, o primeiro passo, pessoal, é estar bem claro dentro do CRM o que é para fazer em cada etapa e qual que é a regra clara para você passar uma oportunidade para frente. Por que isso? Porque aqui a gente começa a dar o primeiro passo entre o que é venda qualitativa numa perspectiva matemática. Eu consigo entender que a cada 5 negócios que entram, um vira meu cliente. E que para eu bater a meta de 5, eu preciso botar 25 deals no pipe. 25 deals ali, 25 oportunidades no meu funil. Eu consigo somar a performance dos meus vendedores, do meu comercial, e tirar uma média, e essa média é real. Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal, é que todas as métricas de venda são furadas se você não tem confiança que o seu gatilho está bem desenhado e que todo mundo conhece ele. Então, a gente traz o funil aqui, gente, que todos os outros frameworks que eu vou trazer, eles são inúteis, eles não têm aplicabilidade nenhuma se isso daqui não tiver ajustado. Se pudesse dar 2 dicas aqui para as empresas que vão sair, hoje seria preencher esses 2 frameworks, porque isso é o que a gente costuma chamar de base sólida de vendas, para que depois você consiga ter um processo agressivo, um processo de alto valor agregado. Não adianta você construir um prédio de 10, 15 andares se a fundação não é sólida. E a fundação sólida é justamente você ter um ICP bem definido e um design de funil de vendas matador, que não tenha erro, que seja impecável. Aqui a gente começa a usar o primeiro ponto da venda qualitativa, que é conhecer o seu cliente, mercado, negócio, processo que a gente impacta, e aqui o número de oportunidades que eu preciso colocar dentro do funil, para no final do mês eu bater a meta de 10, 20, 30, 40, 50 mil, seja ela qual for. Aqui a gente começa a ter uma correlação, uma conta de trás para frente, que começa a amadurecer a empresa nessas 2 perspectivas que a gente vai falar daqui para frente. Pessoal, insights que a gente tem, né, é que as empresas que conseguem dialogar e conseguem se comunicar com o cliente de forma plena, elas trabalham esse diagrama aqui como no ciclo de vendas. E investem muito no diagnóstico, muito entendendo a realidade do cliente. Mas o que a gente vê? Que muitas delas começam a falar do produto quando identifica os problemas relatados pelo cliente. Então, se o cliente chega e fala, poxa, eu não apareço no Google, poxa, eu não gero oportunidades online, eu não tenho um canal digital, né? E aí a gente fala, não, eu tenho um serviço de inbound marketing que vai te ajudar a gerar oportunidades. Poxa, você não aparece no Google, eu vou trabalhar com SEO, com mídia paga. Então, dá na gente uma ansiedade de entender que aquele problema a gente resolve e que a gente fica e sabe resolver ele, dá uma pressa para a gente apresentar uma proposta e fechar negócio, porque aquilo ali é a nossa seara, é o que a gente fala no dia a dia. Só que se o cliente fala para você, tão à vontade que aquele é o problema, o que vai fazer com que ele feche naquele mês e não postergue para o ano que vem? Aquilo lá ele falou para você tão naturalmente, por que ele vai fechar naquele momento? Como que a gente vai construir esse senso de urgência? E isso, geralmente, pessoal, demonstra uma afobação no processo comercial. Porque a gente precisa, como no iceberg, entender um pouquinho mais abaixo qual que é a esfera de negócios, quais que são as linhas de oportunidades que a gente tem e economia dentro desse cliente. Então, muitas vezes, isso não vai estar atrelado ao que ele fala, mas o que a gente identifica. Na sequência, o que é emocional, numa perspectiva B2B. Esse cliente ele se sente ameaçado, ele sente que está ficando para trás, ele sente que o concorrente dele está fazendo, que ele deveria fazer isso, a gente consegue despertar essa sensação de que poderia ser melhor? Então, pessoal, a ideia aqui é que você não pare quando o cliente relate o problema para você, mas que você consiga ali ter pontas para puxar e identificar as linhas de oportunidade de crescimento e de economia dentro do negócio e, sobretudo, despertar nele um senso de urgência e mudar aquela situação.
Isso nada mais é do que transitar com a oportunidade naquele primeiro fluxo que eu trouxe para vocês. E aí, pessoal, qual que é o grau de conhecimento do negócio do cliente? A gente pode dizer que durante a prospecção a gente consegue conhecer 25% dele. Aqui é na pesquisa, a prospecção é antes de você falar. Então, quando você liga para o cliente ou vai encontrar com ele em uma feira, em um evento, o que você já sabe dele? Tem muita informação que você pode captar ali. E se você chega e vai num processo automatizado, você não sabe muito dele, você sabe de você. Você sabe o que você vende, você sabe o seu produto, você sabe o seu benefício. Mas como atrelar o que se vende com a necessidade do cliente, você só sabe se pesquisar. A etapa de avaliação, que é a principal, que é a etapa propriamente focada em fazer um diagnóstico organizacional. Então, se você é uma agência que presta serviço de inbound, se você é um software, né, que vai prestar um serviço, vai ter uma solução ali de gestão, você tem que entender como fazer uma venda consultiva, identificando os pontos-chave para atrelar o que você vende com o que foi identificado. Então, a gente percebe, pessoal, aqui, que o conhecimento do cliente ele se dá em duas fases principais. Prospecção, que é onde a gente faz a pesquisa, e no diagnóstico, que pode ser chamado de avaliação, que é quando você entende ali qual que é o contexto do cliente para associar o que você vende. E algumas outras etapas, um conhecimento residual. E aí, pessoal, temos a escala 2, que é um exercício de autoavaliação. A escala ela vai aqui de 1 a 7, e a minha ideia aqui é que vocês se dessem uma autonota, uma autoavaliação, no que vocês acham que a empresa de vocês, a agência de vocês, o software de vocês, ou o software do cliente de vocês, domina de 0 a 7 em cada um desses tópicos. Primeiro, proposta de valor. O que eu vendo, o que eu entrego, como eu entrego. De 0 a 7, que nota vocês dariam? Segundo, negócio do cliente. O quanto que eu conheço do meu cliente no momento que eu apresento a minha solução. Sendo 7 a nota maior e 0 a nota menor. E por último, do mercado. Naquele mercado em específico, uma agência que tem múltiplos mercados, trabalha com múltiplas indústrias. O que eu conheço daquele mercado? Porque a gente sabe que o serviço de marketing digital ele funciona como uma máscara. Ele vai ser aderente ou não de acordo com a qualidade do conteúdo que se presta, né? O grau de nutrição que você consegue trazer ali para o negócio. Não conhecer o mercado é fundamental, porque isso vai ajudar a gente na comunicação. Então, pessoal, quem tiver com papel e quiser ver ali depois, a nota de 0 a 7 em cada um desses tópicos. Aqui é o que a gente desenvolveu para garantir que você tenha a nota 7. Proposta de valor, benefícios do serviço, todas as empresas sabem. Cases, todas sabem. Impacto no negócio do cliente, já começa a complicar. Então, ela presta o serviço ali, mas ela não sabe como que aquilo lá vai impactar no operador, no champion, na área, no negócio como um todo, no time de marketing, no time de vendas, para o diretor-presidente, por exemplo. BizDev. Qual tipo de negócio eu apresentaria para essa oportunidade para acelerar o meu negócio? Então, para aquele público específico, eu consigo gerar mais um negócio dali? Eu consigo fazer alguma conexão relevante? Né? Então, por muito tempo aqui na RD, a gente não podia vender para quem não tivesse blog. Então, a gente tinha um BizDev excelente com a Rock Content, com os consultores ali direto, porque a gente conseguia conectar e acelerar esse processo. Não vendo para cliente sem agência. Não vendo para cliente sem site, desculpa. Quantas empresas que conhecem e que fazem site, vocês conhecem e têm uma proximidade para acelerar esse negócio e para fazer com que elas fechem? Para que aquele cliente, depois de 4, 5, 6 meses, volte. Então, aqui, pessoal, no BizDev, a gente pensa qual que é o principal motivo de imaturidade lá do ICP, que faz com que o negócio não esteja maduro para fechar comigo, e eu desenvolvo algum tipo de estratégia de relacionamento para fazer essa apresentação e para fomentar esse ciclo de vendas. Empoderamento da linha de frente, a forma de CS mais pura que a gente conhece. A gente fica pensando em CS, tentando quebrar a cabeça como que isso funciona para software, como isso funciona para serviço, como que isso funciona para consultoria, e aqui é o primeiro passo. Mude a rotina de trabalho de quem usa o seu sistema.
mude a rotina de trabalho e faça a pessoa mais inteligente, porque quando ela interagir com a sua agência, ela vai ter um sentimento de gratidão, de tamo junto, de, poxa, eles me ensinaram ali, poxa, a empresa ficou diferente depois que a gente contratou aquele fornecedor, e aí não tem dinheiro que pague, porque aí a gente não está falando mais de produto e de serviço, a gente está falando de algo mais profundo. Negócio do cliente, pessoal, isso daqui é muito importante. A empresa que domina o negócio do cliente nesse nível, ela consegue correlacionar serviço e solução com linhas de receita, oportunidade, consegue trazer um serviço mais profissional, um serviço que dá mais segurança de fechar, porque ele tem uma correlação e tem um modelo de negócios que impacta no que a gente chama até em inglês de bottom line, a última linha, receita ou custo. Para isso, você tem que saber quais são as fontes de receita do seu cliente. Como que ele recebe? Ele recebe em um pagamento, ele recebe recorrência. Qual que é o modelo de recebimento dele? Né? Ele passa por algum tipo de sazonalidade? É comum ali ter mudanças de demanda ao longo do ano? Porque isso é um trunfo na venda consultiva. Dezembro é um mês péssimo para alguns negócios, excelente para outros. Janeiro é um mês péssimo para alguns negócios, excelente para outros. Para a agência, excelente, você tem uma possibilidade ali de fazer todo um planejamento anual. Então, pessoal, trabalhar com isso daqui agora vai ajudar vocês a baterem meta em janeiro. Se for pensar isso daqui em janeiro, vai bater meta só em março, se bater. Porque o fato de não prestar atenção nisso no final do ano, para planejar o ano que vem, já significa que você está tentando construir algo em vendas que não tem uma base sólida. Quais são os processos chaves do seu cliente e a estrutura que a gente vai impactar ali dentro? Com quem que eu converso? É com o time de marketing, mas tem uma correlação com vendas? O quão o CEO ali da empresa está envolvido? Por último, o mercado, pessoal. Qual que é o tamanho do mercado do nosso cliente? Qual que é a linguagem desse mercado? Ameaças. É um mercado que está sofrendo uma mudança tecnológica pesada. Todas as empresas desse mercado estão indo para o digital. E aí a gente vai despertar um sentimento naquele cliente de que ele está ficando para trás. Né? Tendência, maturidade digital. Esse mercado é maduro, a gente consegue ali trabalhar com ele de igual para igual. Quando a gente fala de performance, de SEO, de mídia paga, a pessoa ali do outro lado, ela está no mesmo nível que a gente, senão aqui é uma forma já de empoderar a linha de frente, trazer ela para o mesmo nível, porque você trabalhar com uma pessoa ali que tem um nível mais baixo e não compreende o que você quer passar, certamente prejudica o sucesso. Então aqui, pessoal, são alguns exemplos, desculpa, eu trouxe como 7, mas na verdade são 5, porque a gente procurou simplificar na hora de construir esse material, para ver que muitas vezes a gente tem segurança que a gente sabe fazer, e na prática a gente domina muito pouco do negócio do nosso cliente antes de avançar. Como que faz, Felipe? Como que a gente faz um diagnóstico, então? Vi que meu diagnóstico é uma porcaria, o cara vai lá, fala, tem um problema, eu falo, vou resolver, e aí chega no final, eu falo, poxa, mas ele tinha o problema, não fechou porque é burro, né? Ele tinha o problema ali, ele precisava disso, ele falou que precisava. Né? Isso aí estou cansado de ouvir, nossa, na trajetória de vendas, o que mais escutei, e é o primeiro passo, o único passo até que eu preciso ouvir, para saber que o vendedor precisa ser melhor treinado. Porque o problema que chega para a gente não é o problema que fecha a conta. O problema que chega e que ele fala, mais uma vez, não é o que a gente cria senso de urgência. Vamos para esse framework. O cliente trouxe um problema, é muito comum que ele só se preocupe com o impacto. Estou dando um exemplo. Meu site não aparece no Google, esse é o impacto. O que ele quer fazer? Trabalhar com mídia paga, quer aparecer de qualquer forma. Como agência que conhece, né, conhece o contexto ali, sabe que isso não vai adiantar, ou que muitas vezes, se você trabalhar ali, vai ter um custo alto, e aquilo lá sempre vai ter essa relação, investimento-retorno. Sempre investimento e retorno. Então, ele está preocupado ali com o impacto, e a gente sabe que a causa raiz, que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E aí a gente tem um problema. Qual que é a dica, pessoal? É sempre entender o gatilho. Então o cliente chegou e falou, eu quero aparecer no Google. Ao invés de falar, poxa, eu vou te ajudar, você pode fazer X, Y, Z, você vai entender por que você quer aparecer. O que aconteceu? Por que hoje? Por que você veio hoje, não veio mês passado? Você nunca apareceu no Google. Então por que você quer agora? Geralmente, pessoal, isso está atrelado a um gatilho, alguma situação que aconteceu ali dentro,
que é o primeiro fio que a gente vai puxar na venda consultiva. Então ele ficou sabendo que algum concorrente faz, a área de vendas não bate meta e está reclamando ali com ele, eles estão com a sensação que eles estão ficando para trás. Então o que a gente quer descobrir não é o impacto, não é o efeito. A gente quer descobrir o gatilho que fez com que ele procurasse a gente ou que ele chegasse até nós naquele momento. Com base nesse gatilho, pessoal, a gente vai trabalhar aquelas duas colunas. De quem que é responsável por aquilo? Aquele problema que foi relatado, aquela situação, quem que são as pessoas que estão envolvidas? Porque essas pessoas, elas são as pessoas que você vai trazer no seu processo de vendas para fazer essa aprovação. Então, ao invés da gente trabalhar no que o problema que o cliente trouxe, a gente vai trabalhar no gatilho, vai entender os níveis de responsabilidade e vai entender como que esse gatilho se comporta ao longo do tempo. Você vai perguntar para ele, o que vai acontecer se essa situação acontecer de novo? Poxa, a gente percebeu ali que você deixou de ganhar dinheiro. Se você não fizer nada, no final do ano, a sua situação vai mudar de alguma forma? Então, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com duas variáveis. Responsabilidade, entender qual que é a tomada de decisão ali dentro, e dentro do gatilho, que é o motivo pelo qual ele veio até a gente, qual que é o comportamento disso a respeito do tempo, ao longo do tempo. Isso vai piorar? Isso é uma tendência negativa? E aqui é o primeiro passo do nosso diagnóstico, certo? Pegar o gatilho, manter a calma e cutucar a ferida para conseguir ali ter um grau de compreensão maior do que está acontecendo ali dentro. Pessoal, isso daqui é a dica relacionada a diagnóstico. Ela é bem importante porque quando você faz um diagnóstico bem feito, toda a sequência do funil ele vem de forma mais fluida. O fechamento é mais fluido, a demonstração é mais fluida, porque você conhece quem está do outro lado, você conhece e tem segurança para trabalhar ali com a empresa que está do outro lado. Pessoal, pricing, uma dúvida bem comum de prestador de serviço, e aqui eu quero trazer mais do que uma forma de determinar preço, o comportamento de acordo com metodologias de preço que você pode ter ao longo da sua prestação de serviços. Aqui a gente tem um lucro com preço baseado em custo, e o que a gente percebe, pessoal, que se o custo sobe por algum motivo, um funcionário fica doente, um funcionário fica de licença, muda ali alguma dinâmica de custos nossas, o nosso lucro ele cai automaticamente, porque o nosso preço é uma margem em cima do quanto que a gente custa, e se o custo aumenta, o nosso lucro cai, e muitas vezes isso não é previsível. Então é péssimo para o modelo de negócio. Baseado em concorrentes, pessoal. Quando o lucro é baseado em concorrente, para mim é a maior furada do mundo, porque você não consegue se diferenciar. Você se coloca num patamar, você se nivela ali para um cara que você quer ser melhor, você se nivela ali e o seu lucro ele vai permanecer constante. Por quê? Porque é o preço que o outro cobra, a gente não consegue se diferenciar, porque se diferenciar requer investimento. Para a prestação de serviço, a gente recomenda isso daqui, que o preço seja baseado em valor, no valor que você gera para o cliente. Porque quando ele é baseado em valor, se você gera mais valor, você consegue ganhar mais. E isso aqui está atrelado na prestação de serviços a você cobrar um FII por resultado e por performance. Você vai conseguir isso se você tiver agência com clientes naquele CP lá final, que é o ICP mais maduro, focado em performance. Mas é um caminho que a gente tem que procurar, tem que buscar, porque essa é a estrutura de pricing das agências, prestadores de serviços de consultorias que crescem. É aquela que gera mais valor para o cliente fica com ela por um longo período de tempo e consegue correlacionar isso com o custo que ela tem. Então ele sabe que ficar sem ela impacta a receita, impacta a performance, impacta ali a percepção de valor. Como que a gente faz, pessoal? Então o desafio aqui é principalmente dominar essa linha de custo. E aí, a gente tem esse framework aqui, que é até de um sócio da ABC, do Marcelo Hoffman, que acompanhou as agências aqui esse ano, ensinando a apurar a média de hora homem, que é o ponto base. Não que você precise usar exclusivamente essa metodologia, mas saber quanto que custa para entregar determinado serviço é fundamental para você atingir esse grau de maturidade e ter uma estratégia de pricing mais eficiente. Então, quais são os passos aqui? Apurar o volume médio de hora homem por serviço. Então, cada serviço que você presta, quanto que isso custa em horas e estimar. Gente, o primeiro exercício sempre é uma estimativa.
A gente não espera que você seja certeiro, mas partir e começar a medir isso vai levar a sua empresa a um novo patamar. Alocar a hora homem por senioridade, então não adianta, né? Um cara que é designer, ele vai ter uma hora diferente do cara que é produtor de conteúdo, e se ele é júnior, pleno, sênior, isso aqui vai ter uma hora diferente também. Então separar isso numa lógica de custo e focar no sucesso. Como que a gente correlaciona essas horas gastas com a percepção de sucesso. E lembrando que o sucesso para cada cliente vai ser alguma coisa. A gente vai apurar o preço médio da hora homem que a gente pratica atualmente. Então, com o número de horas que a gente gasta e o quanto que a gente cobra atualmente pelo serviço, a gente já vai conseguir botar o nosso modelo de negócios naquele gráfico que eu trouxe. E a gente vai ver qual que é esse comportamento. A gente vai renegociar os contratos, porque geralmente quando a gente vê isso, a gente vê que tem aqueles clientes que a gente está pagando para trabalhar. Aquele cliente lá que dá tanto trabalho, que aloca tanta gente, e quando a gente bota na ponta do lápis, a gente vê que não compensa. Então é bem importante que as agências tenham a prática de renegociar o contrato constantemente, à medida que o serviço e que o escopo muda. E, gente, isso é muito normal, não precisa ter medo disso. Por último, entregar essas horas. Então eu sou super a favor também das agências, ao final do mês, ao final do período, elas conseguirem prestar um relatório ali para o cliente, falando, poxa, a gente investiu tantas horas e agora a gente tem a ideia de mudar o projeto, mudar esse escopo, vai investir tantos e o novo preço é esse. Isso tem que estar relacionado à sua percepção de valor também. E uma coisa que a gente aprendeu no mercado de serviços é que o mercado vai te valorizar o tanto que você se valorizar. O segundo passo é entregar também, porque não adianta você se valorizar mais do que você entrega. Então pergunte ao seu cliente como que seria a experiência dele sem você. Busque o resultado, pessoal. Comece a trabalhar focando em resultado, seja ele qual for, e ter essa correlação do que eu faço com o resultado que eu gero. E se pergunte, né, o que acontece se eu parar. Se eu parasse hoje o meu serviço para esse negócio, o que ia acontecer? Então, respondendo essas 3 perguntas, a gente vai ter uma dinâmica aqui de valor e vai conseguir entender um pouquinho mais o impacto do nosso negócio. Pessoal, é muito comum a gente ver agências fechando negócios por causa da concorrência. Lifetime é o que eu mais vejo. Você entra num projeto pequeno, mas fala, poxa, aquela empresa vai crescer, ela vai fechar um projeto grande, ela vai crescer, então por enquanto eu fecho um ticket pequeno, para no futuro eu ter um ticket maior. E porque algum cliente muitas vezes é específico, é especial, tem um poder de mercado, e a gente quer fechar com ele para trazer ele como case. Tudo bem, entendo que isso é uma característica do modelo de vocês, desde que a agência, principalmente a que fecha com Lifetime Value, entregue esse aumento de ticket como responsabilidade para alguém ali dentro. Então não me venha com, eu vou fechar ali um ticket de 10 mil, o meu ticket mínimo é 15, porque aquele cara vai virar 30. Como que ele vai virar? Quando? Isso está alinhado com ele? Quem que é o gerente de contas que vai ter essa meta? Se isso não é uma meta de expansão para alguém, recomendo não fazer, porque você vai pagar para trabalhar. Se você tem isso como meta e sabe qual que é o caminho de A para B, é bem legal fazer, porque diminui uma barreira de entrada. Então, pessoal, a proposta de valor e a percepção de valor é um ponto que a gente tem ali um problema e deve trabalhar, e tudo depende desse delta, dessa variação. Se a variação da proposta e da percepção for pequena, a gente consegue trabalhar, mas se ela for gigantesca, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente tem aqui a percepção de valor. Então a gente tem ali uma pirâmide, que funciona como uma pirâmide de Maslow, de necessidade, em escalas funcionais e emocionais que a gente vai trabalhar principalmente. A escala funcional, pessoal, é quando você começa a atingir a camada de negócios. Então ela economiza tempo, simplifica, gera dinheiro, reduz risco, organiza, integra. A gente tem que chegar nessa camada aqui, para fechar aí. Lembrando que isso aqui é B2B, viu, pessoal? Não é para deixar o cliente ansioso, constrangido, mas isso em relação ao negócio dele. Eu estou ansioso porque o outro está fazendo. Eu estou constrangido porque o outro está fazendo já há 3 anos e eu não faço. Então ele fica ali naquela situação de crise que faz com que ele tome a decisão. Então, pessoal, o trabalho nosso para acelerar o ciclo de vendas e para fechar mais negócios, ele passa em escala funcional e a emocional aqui. Se vocês verem aqui, eu trouxe a emocional negativa e aqui tem a emocional positiva, porque a gente pode trabalhar com esses 2 gatilhos.
Pessoal, identificou um problema do cliente. Como que a gente chega na escala funcional? Você tem aqui uma matriz de recursos, isso aqui também é um framework, então ele chega com um determinado problema. Para a venda consultiva fluir, você vai pegar esse problema e vai correlacionar ele com o que aquele problema impacta no negócio, em planos atrasados, gente, mais recursos, mais custos, mais tempos e gargalos operacionais. Então, quando ele traz um problema, a gente só vai seguir para a demonstração a partir do momento que a gente identificar esses recursos chaves. Então, aqui é um framework bem legal para você entender, poxa, o meu cliente chegou com um problema aqui que ele não tem autoridade. O que isso impacta em gente? A gente tem um monte de cargo ali de pessoas que fazem uma prospecção outbound com uma taxa de conversão péssima. Planos atrasados, poxa, a gente está vendendo constantemente, a gente não consegue crescer. Né? Então, entender ali o que o problema impacta na lógica de recursos. Problema, recurso e tempo, sentimento e responsabilidade. Quem que vai mudar isso? De quem que é essa responsabilidade? Quem que é impactado? Então, aqui a gente tem um framework, pessoal, de construção de valor. Aqui o seu valor é pequenininho. Quando ele enxerga aquele problema com o tempo e a lógica de recurso, ele cresce. Quando você pergunta para ele quem que vai mudar aquela situação, ele cresce de novo. Então, é isso daqui que a gente quer fazer durante o processo de vendas. Dicas sobre proposta, a gente percebe que as propostas mais complexas estão relacionadas a um pior processo comercial. Então, aqui a gente traz, pessoal, que se o seu processo for matador, a sua proposta não precisa ser completaça, não precisa ser gigante. Da mesma forma que se a sua proposta for muito básica, você tem que entregar no seu processo comercial. Pessoal, a proposta está muito mais relacionada ao que você identificou ali no perfil do cliente com essa ponto de intersecção do que você vende. Aqui eu ressalto só os quick wins. Muitas agências elas vão lá e pensam na questão residual, na questão de causa daquele determinado problema e esquecem de vários gatilhos que podem ser operacionalizados, entregar um valor e um engajamento rápido. Então, entre tratar a causa ali, daquele problema que o cara trouxe e gerar resultado em 3 meses, e também nas primeiras semanas começar a entregar algo que impacta na motivação, é recomendável que você tenha esses quick wins, porque isso traz um engajamento de curto prazo e serve de motor para engajamento realmente do projeto. Pessoal, checklist de proposta. Como que tem que ter uma proposta? O mínimo que ela tem que ter. Pessoa. A gente vai fazer uma proposta completa ou focada em resultado? Check. Decida lá no começo, com base na pessoa, no grau de maturidade ali. Se a pessoa é extremamente inteligente, tomadora de decisão, você não precisa de uma proposta complexa. Se ela vai levar essa proposta para o diretor dela, e você não vai interagir com o diretor, vai ter que estar mais explicado. Então, primeiro, entenda quem que vai aprovar essa proposta. Segundo, gatilho. Por que ela veio, qual que é a causa disso e qual que é o impacto agora. Isso está trabalhado na linguagem de tempo? Então, aqui começa a nossa proposta. Poxa, fulano, a gente começou a conversar porque você chegou com esse problema, a gente entendeu que esse problema faz você perder dinheiro dessa forma e a gente vai trabalhar nesse problema em tanto tempo para virar esse jogo. Preto no branco, direto ao ponto. Foi por isso que você veio e é assim que a gente vai resolver. Outros problemas e oportunidades que a gente identificou. Então, o que mais você vai fazer? Porque você sabe que para trabalhar aquele problema ali, você tem que mudar toda uma estrutura. É muito mais complexo do que você imaginava quando você chegou. Como que você vai fazer? Escopo. Por que a gente deve fazer isso agora? Check. E os quick wins? Poxa, esse projeto de inbound marketing ele costuma dar resultados, gerar oportunidades em 6 meses. Mas no primeiro mês, você já vai ver isso. A gente vai construir para você tantas landing pages. Isso é resultado? Não, mas é entrega. Então, gente, vocês não vão demorar 6 meses para entregar oportunidades. Vão demorar 6 meses para entregar oportunidades significativas, mas no primeiro mês o caminho está ali. E muitas vezes a agência se foca no longo prazo, no projeto completo, e esquece de mostrar o que vai acontecer, o que vai começar a mudar no momento pós-fechamento. Investimento sem medo, tá, pessoal? Senso de urgência, nosso último tópico. O senso de urgência ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Pessoal, se você tem medo de ligar para o cliente para pedir pelo fechamento, é sinal que você errou lá no diagnóstico. Para você criar um senso de urgência, você precisa ter bons motivos para você ligar para ele e falar, poxa, e aí fulano,
a gente tem esse projeto, tem essa oportunidade, tem esse dinheiro para ganhar esse problema aqui para resolver. Então, você sempre tem um motivo que você identificou ali para falar com ele. Ele pode ser negativo e dar a sensação que ele está ficando para trás, que ele vai perder desconto, que ele está perdendo dinheiro, mas para fechar os negócios, a gente recomenda sempre o positivo, que é ganho de curto prazo. Poxa, fulano, eu estou te insistindo porque a gente percebeu aqui que dá para você mudar o seu negócio, gerar oportunidades no custo de aquisição super baixo, e eu quero entender se você não conseguiu correlacionar isso com crescimento. Então, gente, o cara tem que estar feliz você estar insistindo no projeto, porque o projeto, nesse momento, ele vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro de certa forma. Então, esse é o termômetro. Está com medo de ligar para o cliente para fechar negócio, pecou no diagnóstico. Não achou linhas de economia, não achou linhas de oportunidade. Então, a gente pode trabalhar as negativas para percepção de valor, para fechamento, as positivas. Pegar, estamos junto. Poxa, estou te ligando justamente porque eu entendi uma oportunidade relevante ali e a minha agência quer fazer isso para vocês. A gente vê ali um potencial de parceria. Então, se o cara for lá e te expelir, é sinal que ele nem era o fit ou que você não fez um diagnóstico extremamente relevante. Pessoal, todos esses frameworks aqui eles estão disponíveis para a ARD. É legal que vocês peguem ele, trabalhem ele com time, numa dinâmica. Ele é excelente para fazer um kickoff de ano. E como eu trouxe um conteúdo extremamente prático, né, através de frameworks, eu decidi finalizar pela primeira vez com uma frase de um escritor que é o meu preferido. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, é justamente uma provocação para entender que o processo comercial, para ser modificado, a empresa para crescer, a gente precisa investir tempo nisso, quebrar antigos mantras e se provocar a fazer esses processos de forma diferente. Então, a provocação é justamente para pegar esse conteúdo, aplicar ele no negócio quanto antes e começar janeiro já com o pé direito. Espero realmente aqui que vocês tenham aprendido a vender mais e melhor e, sobretudo, a como levar isso para os clientes de vocês. Realmente espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.